Olá a todos, bem-vindo aqui a mais um episódio do TourQuest. Hoje eu estou aqui com o meu colega de universidade, professor Arthur Caldeira Sanches. Ok, Arthur, obrigado por estar aqui e apresentar a sua tese. Obrigado, professor Nosnin, obrigado. É um prazer compartilhar esse trabalho desenvolvido ao longo de alguns anos de doutorado com todos e espero poder contribuir com algumas reflexões, algumas análises acerca da sustentabilidade no turismo, que é um assunto que permeia muitos âmbitos, né? Não só a sustentabilidade, mas acho que todas as atividades humanas. Espero poder Agora, contribuir. o turismo e a sustentabilidade aí já vem de outras pesquisas, de doutorado, da graduação? Como que surgiu isso? Durante o período de graduação, eu trabalhei com algumas pesquisas voltadas à sustentabilidade e gestão ambiental, né? No mestrado, propriamente dito, eu fiz uma análise da infraestrutura institucional política voltada à gestão municipal ambiental. É um estudo um pouco mais descritivo, considerando os aparatos e as instituições existentes que contribuíam para a gestão ambiental municipal. Já no doutorado foi que encaminhou diretamente para a área do turismo, né? Então, trabalhar com ferramentas de mensuração voltada à análise da sustentabilidade no turismo propriamente dito. Durante o tempo de graduação, eu já tinha trabalhado algumas questões voltadas à sustentabilidade durante as próprias disciplinas. Sustentabilidade se manteve durante o mestrado, mas o foco no turismo veio realmente no doutorado. E a ideia foi, com esses indicadores aí, que você trabalhou com dados secundários, né? A ideia foi chegar nesse conceito de criar uma matriz? Como é que foi? Só para a gente começar a entender. Basicamente, a ideia ela surgiu do seguinte. Eu fui orientado pelo professor Dr. Leandro Sauer, né, da Exam, que trabalha com essa parte de indicadores, análise quantitativa, e é uma área assim que eu considero bem interessante pelo fato de que é comum a gente conseguir medir algumas coisas que já são padronizadas. Então, você vai medir o volume de um recipiente, você vai medir uma determinada temperatura, é fácil você conseguir medir isso. Já são métricas estipuladas, né, bem exatas. Agora, quando a gente está falando de aspectos que são um pouco mais subjetivos, você conseguir quantificar isso se torna um desafio um pouco maior. Mas a quantificação, até mesmo vinculada à mensuração, ela nos ajuda não só a compreender o problema, como também acompanhar e controlar o desenvolvimento desse problema ou dessa questão. Então, essa questão de mensuração é algo que é essencial, não só para questões de gestão, mas também de controle. Então, voltado para essa parte, como o professor Leandro Sauer já trabalhava com indicadores e ferramentas de mensuração, a gente optou por dar um enfoque nisso, baseado em alguns trabalhos já existentes. Então, se eu não me engano, foi 2012, Hanna e Espíndola, eles fizeram um texto, né? Publicaram um artigo falando sobre indicador de sustentabilidade no turismo, índice de sustentabilidade no turismo. Só que nós identificamos algumas fragilidades, se é possível dizer assim, quando você está falando sobre os aspectos desejáveis de indicadores, né? Ou seja, quando você constrói uma ferramenta de mensuração, o que você precisa pensar? Ela precisa ter algumas características. A metodologia ela não pode ser muito complexa, os dados têm que estar disponíveis, você tem que conseguir replicar o uso dessa ferramenta. Não adianta eu construir a melhor ferramenta de mensuração do mundo para entender o que é o turismo, o que é a sustentabilidade, o que é a economia, se quem for fazer uso dessas ferramentas tiver dificuldade com a metodologia, não entender como se aplica, não entender os resultados que são gerados. Então, existe uma série de características que os indicadores e índices eles precisam ter para realmente se tornarem ferramentas factíveis de uso, certo? No caso desse texto, do Hanna e do Espíndola, que a gente utilizou como base, eles propõem um sistema de indicadores para analisar a sustentabilidade no turismo. Só que é um texto muito interessante, muito completo, foi daí que surgiu a ideia principal dessa tese. Só que a dificuldade é a necessidade de coleta de dados primários. Assim, a ferramenta construída por eles foi muito interessante e completa, só que é uma ferramenta totalmente vinculada ao uso de dados primários. Então, a nossa proposta foi o quê? Construir uma ferramenta que fosse possível de ser utilizada com dados secundários, para que as pessoas
quando for fazer uso da ferramenta, a pessoa não precisa necessariamente ir a campo coletar os dados. Ela consegue pegar esses dados de fontes secundárias e utilizar esses dados para mensurar a sustentabilidade. Porque daí a gente já facilita um pouco o uso da ferramenta. Esse foi o principal desafio, eu diria. Realmente fazer o uso de informações de banco de dados secundários para mensurar a sustentabilidade no turismo. Ok, professor. Então vamos lá, professor Arthur, pode ficar à vontade aí para apresentar. Bom, pessoal, então, falando um pouco sobre o desenvolvimento desse trabalho vinculado ao programa de pós-graduação da Escola de Administração e Negócios da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, ESAM-UFMS. Essa é a minha tese de doutorado em administração, voltado para a linha de pesquisa agronegócio e seus aspectos socioambientais. O nome que nós estipulamos foi Construção de um Sistema de Indicadores para o Acompanhamento do Desenvolvimento do Turismo Sustentável. Eu fui orientado pelo professor Dr. Leandro Sauer. Então, a nossa proposta aqui foi criar uma ferramenta de mensuração que nos permitisse, com base em dados secundários, mensurar a sustentabilidade das atividades turísticas em determinadas regiões. Então, eu vou avaliar, por exemplo, a cidade de Bonito, eu vou avaliar a cidade de Natal, vou avaliar a cidade de São Paulo, vou avaliar a cidade de Recife. Eu coletaria dados secundários desses destinos e aplicaria na ferramenta para conseguir quantificar, ou seja, transformar num número que fosse de fácil interpretação, a sustentabilidade da atividade turística naquela região. E esse foi o desafio. A gente partiu como base de alguns estudos anteriores desenvolvidos, que trabalhavam realmente a questão da ferramenta e do uso de ferramentas de mensuração em aspectos voltados à sustentabilidade. E a gente tentou trabalhar a construção dessa ferramenta de forma a simplificar o máximo possível. Não sei se conseguimos, de fato, atingir esse objetivo, mas tentamos simplificar o máximo possível a construção da ferramenta e simplificar ela no uso de permitir a sua aplicação a qualquer momento. Existem uma série de, como eu estava comentando com o professor anteriormente, existem uma série de pré-requisitos e atributos que são desejáveis que os indicadores eles possuam para que eles sejam considerados ferramentas válidas de aplicação. Então, basicamente, o estudo começa na introdução, trazendo um pouco do cenário, do contexto do turismo, né? Falando sobre a representatividade no PIB nacional, sendo que representa mais de 163 bilhões de dólares, 7,9% do PIB. A gente sempre destaca muito a importância da atividade turística, geração de emprego, geração de renda, a visibilidade que traz para as determinadas regiões, porque nós sabemos que o turismo ele é muito amplo, né? Não só nas atividades que são desenvolvidas voltadas para o turismo, mas quando um destino ele tem um turismo forte, ele atrai pessoas que buscam atividades turísticas e também buscam outras atividades, acabam desenvolvendo outras atividades que não necessariamente têm relação com o turismo, mas isso atrai público para as localidades e ajuda no desenvolvimento econômico, na geração de emprego, desenvolvimento de infraestrutura e afins. Então, a partir daí, a gente teve o questionamento: qual é a capacidade do setor evoluir de maneira sustentável? Qual é a capacidade do setor turístico evoluir de maneira sustentável? Quando nós estamos falando sobre o desenvolvimento de uma atividade econômica, uma atividade de geração de renda, geração de postos de trabalho, é sempre importante a gente lembrar do aspecto da sustentabilidade, no sentido de permitir que essa atividade continue ao longo dos anos. Por exemplo, não adianta eu conseguir trabalhar o turismo no Rio de Janeiro, isso me gerar muito dinheiro, se a partir de amanhã, a partir da semana que vem, a partir do ano que vem, eu não vou mais conseguir fazer uso dessas ferramentas, eu não vou mais conseguir utilizar o turismo como uma peça-chave no desenvolvimento econômico da região. Então, eu preciso pensar na capacidade desse setor de turismo ele evoluir de maneira sustentável, ou seja, sem impedir que os outros setores se desenvolvam e garantindo que essas atividades elas continuem ao longo dos anos. Porque, afinal de contas, nós estamos falando de perpetuidade, geração de renda, criação de empregos, da atração de pessoas para determinadas localidades. A problemática colocada, então, foi como mensurar a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável. Apesar de sempre se falar muito de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, não são os mesmos conceitos. E um dado destino turístico. Você falar de mensurar a sustentabilidade, você está falando de
analisar e transformar em um número algo que é um pouco mais subjetivo do que métricas exatas, né? Então, por exemplo, eu posso falar, eu quero medir a felicidade de uma cidade. Tudo bem, mas daí você já esbarra em uma série de outras questões. Como que você define o que é felicidade? Quais são os pilares de análise de felicidade? O que você precisa entender? Quais são os aspectos que você precisa entender para conseguir quantificar isso? Então, quando a gente está falando de sustentabilidade, mensurar a sustentabilidade, a gente primeiro precisa entender exatamente sobre quais pilares a sustentabilidade e o conceito de sustentabilidade são formados. Para, a partir de então, a gente começar a identificar quais serão as variáveis, quais serão as métricas utilizadas e de que maneira a gente pode transformar isso em um número. O objetivo, então, do trabalho foi construir um índice de sustentabilidade no turismo que permita a mensuração da sustentabilidade desenvolvida em diversos destinos turísticos. Então, construir uma ferramenta que permitisse a mensuração da sustentabilidade voltada à atividade turística nos mais diversos destinos. Os objetivos específicos, ou seja, para a gente conseguir atingir esse objetivo geral, foram quais? Primeiro, verificar a existência de indicadores já construídos. Identificar quais ferramentas, quais indicadores já foram construídos voltados à mensuração da sustentabilidade. Porque quando nós estamos falando, até mesmo do desenvolvimento da ciência como um todo, nós vamos construindo etapas seguindo outras etapas, ou seja, alguém já construiu uma ferramenta inicial de mensuração, posteriormente outro estudo analisa essa primeira ferramenta, melhora, desenvolve, analisa outras possibilidades, e assim vai caminhando, ou seja, nós vamos partindo daquilo que já foi feito, daquilo que já foi estudado, daquilo que já foi analisado, para desenvolver novos estudos, para chegar a novos resultados, para aprimorar pesquisas já realizadas. Também vamos precisar sistematizar bases de dados secundários, ou seja, analisar as bases de dados secundários que existem e qual a capacidade de utilizar elas para desenvolver esse índice de sustentabilidade. Identificar possíveis variáveis substitutas, se de repente eu preciso de uma determinada variável para analisar a sustentabilidade no turismo, mas eu não encontro essa variável disponível em bases de dados secundários, eu vou precisar fazer uma substituição dessa variável. Aqui vem um dos desafios voltados ao uso de dados secundários. O uso de dados secundários ele é mais rápido e mais barato do que o uso de dados primários, porque a coleta de dados ela exige tempo, exige dinheiro. É só a gente pensar, por exemplo, quando é aplicado o censo no Brasil. O censo é uma ferramenta importante de desenvolvimento e aplicação de políticas públicas, ajuda o governo a direcionar o uso dos recursos públicos. Se pudesse, o censo deveria ser feito todo ano para que a informação periódica e atual fosse disponibilizada. Mas quanto tempo leva para que todas as informações possíveis sejam coletadas? Para que os agentes, para que os atores que trabalham no censo consigam coletar as informações de todo mundo? A quantidade de pessoas que precisa ser disponibilizado para isso? Então, o fato de você precisar ir a campo coletar informações exige custo e tempo para se fazer isso. A partir do momento que você usa bases de dados secundários, ou seja, dados que já foram levantados e estão disponíveis, isso se torna algo mais simples. Mas nem tudo são flores, existem também as dificuldades, que é o quê? É justamente eu identificar quais variáveis estão disponíveis, porque afinal não é todo tipo de variável que é coletada, não é todo tipo de variável que é analisada. Às vezes eu preciso de determinada variável para entender sobre a dimensão ambiental, para entender sobre a dimensão econômica, essa variável não está disponível. Então eu preciso pensar também na possibilidade de substituição. Se eu não conseguir utilizar essa variável aqui para analisar determinada dimensão da sustentabilidade, que outra variável eu poderia utilizar? Eu posso trocar uma variável pela outra? São variáveis que estão dentro de um mesmo nicho, dentro de um mesmo ambiente, dentro de uma mesma dimensão? Nós também precisamos avaliar os possíveis ponderadores para as dimensões e variáveis que compõem a mensuração, ou seja, classificar com base em pesos, dimensões, variáveis que são utilizadas, de acordo com aquilo que se entende da sustentabilidade ou da importância de tais aspectos na sustentabilidade da atividade turística de uma determinada região. Como, por exemplo, eu estou falando da sustentabilidade, ou seja, da capacidade de uma atividade ela se manter ao longo dos anos. Será que
na hora que eu for analisar a sustentabilidade, eu vou chegar a uma série de fatores, a uma série de pilares. Será que a sustentabilidade ou a forma como o turismo em Bonito, em Mato Grosso do Sul, enxerga a sustentabilidade é a mesma forma que o turismo em São Paulo enxerga a sustentabilidade? Então, existe essa questão também dos pesos, os ponderadores, as análises de pesos que são feitos para cada variável e para cada dimensão. Será que uma dimensão é observada com mais cautela, dependendo da atividade turística que é desenvolvida em uma região? Será que outra dimensão é observada com mais cautela em outra região? Então, isso é feito através de uma análise de pesos para cada uma das variáveis e para cada uma das dimensões. Nós também precisaremos estruturar um sistema de indicadores, ou seja, construir um sistema de indicadores de sustentabilidade no turismo, de forma a garantir sua relevância, validade, confiabilidade, grau de cobertura, sensibilidade, especificidade e inteligibilidade. Aqui são algumas das características que são trabalhadas por Januzzi, em alguns livros sobre indicadores que a autora já trabalhou, falando sobre aspectos relevantes às ferramentas, ou seja, aspectos relevantes aos indicadores. O indicador, por exemplo, pegando aqui algumas das características destacadas, precisa ter relevância, validade, confiabilidade. Não adianta eu gerar um número que ele não seja confiável. Não adianta eu gerar um número que não me expresse determinada realidade. Ele tem que ter relevância, ele precisa ter determinada importância para algum aspecto, ele tem que ser desagregável, eu preciso conseguir aplicar em várias regiões. Por exemplo, não adianta eu construir um indicador de desenvolvimento humano que vai medir o desenvolvimento humano em só um bairro da cidade. Geralmente eu não analiso o desenvolvimento humano com base no bairro. Índice de desenvolvimento humano normalmente é aplicado para um país. Desenvolveu-se uma ferramenta derivada do índice de desenvolvimento humano voltado para o índice de desenvolvimento humano municipal, ou seja, voltado para um âmbito um pouco mais local. Mas eu preciso ter a capacidade de gerar informações que são de fato relevantes para o entendimento daquela determinada realidade. Falando um pouco sobre os aspectos teóricos, então, sustentabilidade, determinada por Savitz e Weber em 2007, é o que? A operacionalização das atividades sem que as mesmas causem danos aos seres vivos. Já o desenvolvimento sustentável no turismo, propriamente falando, segundo a OMT em 2002, falou o quê? Que é um processo contínuo que necessita de monitoramento constante para avaliação dos impactos gerados. Então, todas as atividades econômicas, elas geram impactos no meio em que elas são desenvolvidas. Para que eu consiga pensar em desenvolvimento sustentável do turismo, eu preciso trabalhar essas atividades, mas de maneira monitorada, ou seja, entendendo quais são os impactos gerados por essa atividade. Será que os impactos gerados, eles são muito grandes? Será que os impactos gerados, eles são controláveis? Eu posso reduzir esses impactos? Quanto menos impacto no meio uma determinada atividade gerar, durante mais tempo essa atividade poderá ser desenvolvida. Se eu tenho uma atividade que ela é desenvolvida, mas ela polui a água, polui solo, polui o ar, ela não vai poder se manter durante muito tempo existindo. Agora, se eu tenho uma atividade em que o impacto gerado nesses aspectos é baixo, eu posso desenvolver a atividade ao longo de muito tempo. Obviamente, existem outras dimensões quando eu falo de sustentabilidade, não apenas ambiental, mas aqui serve como exemplo para a gente entender um pouco a importância do desenvolvimento sustentável. Aspectos do turismo sustentável, segundo Candinoto, em 2009. O autor fala que, quando a gente está falando do turismo sustentável, a gente fala basicamente de 4 aspectos. São eles: aspectos ambientais, aspectos econômicos, aspectos socioculturais e aspectos políticos institucionais. Então, inicialmente se observou o que era tratado quando se falava de turismo sustentável. Ou seja, nós estamos tentando construir a questão das dimensões dentro do turismo sustentável. Os pilares que definem o turismo sustentável. Eu preciso me atentar que, segundo o autor, a questão ambiental, questão econômica, questão sociocultural e questão políticos institucionais. Daí nós entramos na questão do problema da mensuração da sustentabilidade. Ou seja, quais são as dificuldades voltadas à mensuração da sustentabilidade. Primeiro, o que é mensuração? Mensuração é um padrão ou marca pelo qual as pessoas avaliam ou calibram algo, ou seja, é a capacidade de você medir alguma coisa. Na sustentabilidade, o problema da mensuração está voltado ao quê? Coleta de dados que sejam desagregados
e não esparsos, ou seja, dados que não sejam agregados uns aos outros, ou seja, dados distintos uns dos outros, um não influencia o outro necessariamente, e que não sejam esparsos, ou seja, que estejam dentro de um intervalo de tempo reduzido. Não adianta eu medir a sustentabilidade hoje e voltar a medir a sustentabilidade só daqui a 20 anos. Os dados coletados para essa mensuração precisam ser coletados, precisam ser utilizados com determinada frequência. Por quê? Em espaços longos de tempo, a atividade ela pode sofrer sérios danos no que tange à sustentabilidade e passar de ser uma atividade sustentável para não ser mais uma atividade sustentável, gerar danos e ter o seu futuro comprometido. Então, esses são os dois principais problemas quando a gente está falando de mensuração da sustentabilidade. Você conseguir trabalhar esses dados de maneira adequada, sem que eles sejam esparsos e que eles possam ser desagregados. O que são indicadores? Indicadores são ferramentas que agregam e quantificam informações de modo que a sua significância fique mais aparente. Basicamente, indicadores são ferramentas que, fazendo um comparativo aqui, é como se fosse uma lanterna que vai jogar luz sobre determinado problema. Indicador é uma ferramenta que nos ajuda a enxergar mais claro uma determinada realidade, no momento específico do tempo. Então, indicadores econômicos, eles são o quê? São ferramentas que nos ajudam a entender aspectos econômicos em determinado momento do tempo. Quais são as propriedades desejáveis dos indicadores que já nos traz para a gente? Relevância, validade, confiabilidade, grau de cobertura, que eu já tinha comentado, a capacidade de abranger uma área grande através daquilo que você está tentando mensurar. Sensibilidade, especificidade, inteligibilidade, comunicabilidade, factibilidade, periodicidade, desagregabilidade e historicidade, ou seja, são aspectos voltados à ferramenta que nos permitam analisar uma determinada realidade historicamente, ou seja, ao longo dos anos, ter uma periodicidade, que isso possa ser mensurada ao longo do tempo, em períodos específicos que eu escolho, factabilidade, comunicabilidade. Não adianta eu construir uma ferramenta que eu não consiga comunicar essa ferramenta, que seja difícil de entender, que seja difícil de aplicar. Eu preciso conseguir mensurar os aspectos desejáveis, mas eu preciso que essa ferramenta construída, ela também seja algo realista, que não só seja permitido a aplicação, que a aplicação não seja muito complexa, mas que também permita as pessoas entenderem os resultados obtidos de maneira simples. Cada vez que nós construímos uma ferramenta de mensuração, quanto mais complexa for essa ferramenta de mensuração, mais difícil vai ser não só a aplicabilidade, mas também o uso das informações geradas. Quanto mais complexa a informação gerada, mais específico vai ser o uso dessa informação. Se nós queremos desenvolver uma ferramenta de análise ou uma ferramenta de quantificação que possa ser utilizada de maneira geral e com uma frequência considerável para que a sustentabilidade ela seja analisada historicamente, nós precisamos considerar alguma dessas propriedades que são colocadas pelo autor. Índices, quando nós estamos falando da construção de um índice de sustentabilidade no turismo, se nós estamos falando da evolução das ferramentas de análise, nós temos os indicadores e, num âmbito um pouco mais complexo, um pouco mais desenvolvido, nós temos os índices. O que é colocado aqui? Índices são formados pela combinação de indicadores utilizados em análises agregadas de maior complexidade. Então, por exemplo, litros de água consumido pode ser um indicador. Tá? Eu estou trabalhando uma informação que era um pouco mais básica, era um pouco mais simples. Agora, por exemplo, se eu quero quantificar o índice de qualidade no ar, eu já estou falando de uma ferramenta um pouco mais complexa. O que eu entendo sobre qualidade do ar? Quais são os aspectos, quais são as dimensões que eu preciso entender para mensurar a qualidade do ar? Então, o índice, eles já são ferramentas de mensuração um pouco mais complexas, um pouco mais desenvolvidas, que fazem uso de uma série de indicadores para ajudar a construir um entendimento sobre determinada realidade. Então, no âmbito de complexidade de desenvolvimento, os índices eles são mais detalhados, mais aprofundados e mais desenvolvidos do que os indicadores. Você utiliza indicadores para chegar ao desenvolvimento de índices. E no trabalho aqui nós propomos a criação de um índice de sustentabilidade no turismo através do uso de indicadores. Indicadores de sustentabilidade no turismo, segundo a OMT em 2002.
avaliam as informações sobre os impactos do turismo em uma área para demonstrar se os impactos positivos estão ocorrendo conforme esperado e os negativos estão sendo evitados. Então, estou analisando quais são os impactos gerados pela atividade, se os impactos positivos estão acontecendo conforme se espera, se os impactos negativos são evitados ou posso reduzir, de repente, esses impactos negativos de alguma forma. Foi feita uma revisão integrativa para construir a base teórica desse trabalho e também entender um pouco sobre a questão da sustentabilidade, fazendo uma análise de artigos nas plataformas Web of Science, Scopus, Science Direct. Foram selecionados artigos com objeto de estudo sustentabilidade no turismo e exemplos de trabalhos que trabalhassem com indicadores de sustentabilidade, estruturação de modelos matemáticos de mensuração, eles foram priorizados. Então, a revisão integrativa, utilizada como base para a construção do arcabouço teórico desse trabalho, foi feita levantando uma série de artigos que tratassem da sustentabilidade no turismo. E dentre esses artigos levantados nessas bases de renome que foram colocadas, optou-se por priorizar aqueles que mencionassem indicadores de sustentabilidade ou mesmo que apresentassem o desenvolvimento de algum modelo matemático, ou seja, buscou-se artigos realmente que tivessem a vertente do que o trabalho pretendia desenvolver. As principais dimensões que foram observadas com base nesse levantamento feito na revisão, voltadas à sustentabilidade, foram dimensão ambiental, dimensão econômica, dimensão social e dimensão institucional. Existem alguns modelos já muito trabalhados há muito tempo, voltados ao entendimento da sustentabilidade. Dentre eles, acho que o principal é o modelo Triple Bottom Line, que vai falar que a sustentabilidade era entendida dentro da dimensão ambiental, econômica e social. Com base nesse modelo, essa revisão integrativa, ela buscou ainda ampliar, entender um pouco mais. Quando se fala de sustentabilidade voltada ao turismo, especificamente, será que eu trato só da questão econômica? Será que eu trato só da questão ambiental? Será que eu trato das 3 dimensões, ambiental, econômica e social? Será que tem alguma outra dimensão que precisa ser analisada? Então, as dimensões que mais foram observadas nesse levantamento foram as dimensões ambiental, econômica, social e institucional. Algumas outras dimensões agregadas ao turismo que foram identificadas foram dimensão cultural, tecnológica, moral, técnica, histórica, política e turística. Mas como essas dimensões elas apareceram em menor quantidade, era um ou outro trabalho que tratava dessas dimensões quando se discutia a sustentabilidade do turismo, então optou-se por seguir com essas 4 dimensões, dimensão ambiental, econômica, social e institucional, de modo que alguns aspectos dessas dimensões extras que foram citados em outro artigo, acabaram, entendeu-se que podem ser alocados dentro de uma dessas 4 dimensões. Essas 4 dimensões colocadas, elas são mais amplas e ajudam a gente a entender o turismo como um todo. Alguns exemplos de variáveis foram colocados aqui. Então, por exemplo, nós temos uma dimensão social e uma dimensão econômica. Quando eu estou falando da dimensão social, eu posso falar sobre inserção socioeconômica de residentes locais, origem local, empregabilidade no setor turístico, satisfação dos residentes locais. Então, se eu estou falando do âmbito social, existe uma série de subconjuntos que eu analiso para entender a dimensão social. Como as pessoas que trabalham naquela região estão entendendo o desenvolvimento da atividade e como que elas se sentem em relação a isso. Por exemplo, se eu estou falando de empregabilidade no setor turístico, que tipo de indicador eu posso utilizar para analisar isso? Empregos fixos e temporários no setor do turismo. Se eu estou falando de satisfação dos residentes locais, que tipo de variáveis eu posso utilizar para analisar isso? Proporção entre turistas e residentes em alta e baixa temporada. Eu também posso analisar o nível de satisfação ou aceitação dos residentes em relação ao turismo. Se eu estou falando da dimensão econômica, eu posso estruturar a dimensão econômica em outros subgrupos. Por exemplo, renda gerada pelo setor turístico. Eu preciso analisar o desenvolvimento econômico, qual que é a renda gerada por esse setor. Então, posso analisar a renda gerada pelo setor, isso é um indicador. Longevidade dos estabelecimentos turísticos. Posso analisar a longevidade média de um estabelecimento turístico. Ou seja, eu vou identificando uma dimensão. Essa dimensão eu posso dividir em subgrupos e esses subgrupos eu passo a buscar quais indicadores me ajudam a traduzir esse subgrupo.
que aqui nós chamamos de descritores, certo? Então, uma dimensão ela é dividida em descritores, os descritores são divididos em indicadores que eu vou utilizar para mensurar aquela determinada realidade. Selecionadas aquelas de maior frequência no trabalho. Então, nós analisamos os trabalhos coletados na revisão integrativa, levantados na revisão integrativa, e, a partir daí, quais foram as principais dimensões mencionadas? Dimensão ambiental, dimensão econômica, dimensão social e dimensão institucional. A partir de então, quais foram as variáveis mais utilizadas para descrever cada uma dessas dimensões? Nós chegamos à conclusão que, para a dimensão ambiental, falou-se muito sobre consumo de água por turista, energia consumida por turista, frequência de acidentes ambientais relacionados ao turismo. Na dimensão econômica, observou-se que falam muito sobre o quê? Parcerias no turismo, intensidade no turismo, sazonalidade no turismo, crescimento de emprego no turismo. Já na dimensão institucional, falou-se muito sobre o percentual de estabelecimentos abertos o ano todo, associados ao turismo, e capacitação e apoio técnico ao turismo, o desenvolvimento dessa atividade. Para a dimensão social, falou-se sobre funcionários capacitados para o turismo, nível de satisfação dos ambientes dos habitantes locais com o turismo, envolvimento dos residentes na indústria do turismo. Por que foi importante ter essa revisão integrativa? Não só ela ajudou a gente a entender um pouco mais sobre como que a atividade turística é entendida no âmbito da sustentabilidade, mas ainda nos ajudou a definir não só as dimensões de análise, mas também observar quais são as principais variáveis utilizadas quando a gente está falando de sustentabilidade no turismo, mensuração dessa sustentabilidade. Quando eu estou falando, então, de mensurar a dimensão ambiental, geralmente se fala no quê? Quando eu estou falando de analisar a dimensão social, geralmente se fala no quê? Então, isso foi utilizado como base para o entendimento do problema e início da construção do modelo. Obviamente, por se tratar de um estudo, de uma ferramenta que busca o uso de dados secundários, nem sempre essas variáveis mencionadas nos estudos elas puderam ser utilizadas. Porque, por exemplo, na dimensão institucional, se falou muito sobre o percentual de estabelecimentos abertos o ano todo associado ao turismo. Vamos supor que, no momento de fazer o levantamento de dados, nós identificamos que essa variável é de difícil acesso, ou ela não é mensurada, ou ela não é apresentada com determinada periodicidade, ou existem outros problemas vinculados à apresentação dessa informação. A gente teve que fazer algumas alterações e alguns ajustes, analisando aquilo que é importante entender quando a gente está falando de determinado aspecto da sustentabilidade e também aquilo que está disponível nas bases de dados secundários. A base epistemológica do trabalho foi funcionalismo, natureza de pesquisa foi exploratória descritiva, de gênero metodológica, com coleta de dados secundários. A proposta foi realmente criar uma ferramenta que pudesse ser aplicada com certa flexibilidade, considerando também as possibilidades de aplicação dessa ferramenta, e esperar que essa ferramenta ela possa ser desenvolvida, possa ser utilizada futuramente, mas não necessariamente se utilizou para gerar um resultado específico para determinada localidade. Criou-se exemplos do uso dessa ferramenta, mas ela não foi aplicada propriamente dita em alguma realidade atual. Então, a metodologia de construção da ferramenta, ela seguiu alguns passos. Primeiro, foi feito o levantamento das variáveis. Nós buscamos em diversas bases de dados informações que estavam disponíveis. Nós selecionamos alguns destinos turísticos específicos em que nós sabemos que a atividade turística, não só ela é bem desenvolvida, mas também existe justamente essa coleta de dados e a disponibilidade de informações. Então, foram escolhidos 6 destinos turísticos. São Paulo, se eu não me engano, Porto Alegre, Natal, Bonito, Belém e Foz do Iguaçu, se eu não me engano, foram os destinos escolhidos por ter uma atividade turística desenvolvida e a coleta de dados existente para analisar o turismo. Então, ou seja, para fins de exemplificar o uso da ferramenta, foram escolhidos esses destinos. Quando nós estamos falando, após o levantamento das variáveis, tem também a questão da padronização. Quando nós estamos trabalhando diversas variáveis dentro de um modelo, eu não posso somar, por exemplo, estamos falando do consumo de água. Então, por exemplo, metros cúbicos de água com reais. Eu estou falando de uma dimensão da sustentabilidade, uma dimensão econômica. Então, eu preciso padronizar, eu preciso transformar essas variáveis em números que possam ser somados, divididos, multiplicados.
eu preciso ter uma padronização. Geralmente você fala, eu não posso somar maçãs e laranjas. Eu preciso somar a mesma coisa. Eu preciso fazer uma padronização. Surgiu duas possibilidades: normalização, padronização pela normalização, utilizando curva normal, desvio padrão e afins, ou padronização pelos máximos e mínimos. Ou seja, eu considero os valores máximos e mínimos de determinada variável e faço uma padronização através desses valores que nós escolhemos por dar continuidade ao trabalho. Ou seja, fazer uma padronização entre os valores máximos e mínimos das variáveis. Depois também tem uma questão de ponderação. Essa abordagem ela pode ser uniforme ou personificada. O que isso quer dizer? Eu posso determinar que cada dimensão e cada variável vai ter o mesmo peso do que as outras, ou posso ter uma abordagem personificada. Ou seja, eu posso analisar o entendimento da questão que determinado destino faz, ou determinada pessoa faz, e construir pesos específicos e ponderações específicas para essa realidade. Nesse caso, nós utilizaremos um questionário de preferência que foi desenvolvido baseado no Almanac Right Places de escolha de lugares de residência que foi utilizado nos Estados Unidos há alguns anos atrás. Então, basicamente, como que esse questionário de preferência é feito? Vamos supor, nós temos 3 dimensões. Estou falando de dimensão ambiental, dimensão econômica e dimensão social, quando eu estou falando do turismo. Como exemplo, o que eu vou verificar? Eu vou fazer questionários 2 a 2 com todas as variáveis existentes. Então, por exemplo, eu pergunto para a pessoa, você acha que dimensão é mais importante? A dimensão ambiental ou a dimensão econômica? Ele vai me responder. Que dimensão é mais importante? A dimensão ambiental ou a dimensão social? Ele vai me responder. Que dimensão é mais importante? A dimensão econômica ou a dimensão social? Ele vai me responder. Ou seja, eu crio questionários 2 a 2, com 2 opções, com todas as combinações possíveis, e depois eu analiso quantas vezes determinada variável foi selecionada. Então, vamos supor, nesse caso, foram compostas 3 questões. Quantas vezes eu escolhi a dimensão ambiental? Quantas vezes eu escolhi a dimensão social? E daí eu construo pesos com base nisso. Como que eu vou fazer? Quantas vezes eu escolhi cada dimensão, dividido pela quantidade de perguntas que eu tenho. Então, eu criei 3 perguntas. Eu escolhi a dimensão ambiental 2 vezes, qual que vai ser o peso da dimensão ambiental? 2 dividido por 3. Eu escolhi a dimensão econômica uma vez, qual vai ser o peso da dimensão econômica? 1 dividido por 3. Então, assim, eu posso fazer uma personalização dos pesos utilizados para a mensuração da sustentabilidade. É uma das possibilidades. Outra possibilidade é fazer uma abordagem uniforme. Todas as variáveis, todas as dimensões possuem o mesmo peso. Mas até pensando na aplicação dessa ferramenta nas determinadas regiões, nós preferimos optar por possibilidades de utilizar uma ponderação personificada, ou seja, específica para cada destino. Até porque, como já tinha comentado antes, não se sabe exatamente o que é considerado mais importante em determinada região quando está falando do turismo. Será que na cidade de turismo, que trabalha muito com ecoturismo, turismo cultural, será que esses aspectos são mais importantes que o aspecto econômico? Será que o aspecto econômico é mais importante que o social? Será que o aspecto social é mais importante que o ambiental? Então, existe essa possibilidade de construção de pesos diferentes para cada uma das variáveis, para cada uma das dimensões. Considerando todo esse conjunto de pesos possíveis de serem criados, foi analisado através de um gráfico boxplot para ver se os resultados permitiam uma análise que fosse realista sobre cada destino, que nós veremos posteriormente. A crítica ao modelo foi feita com base no modelo de Hanna e Spíndola, certo? O modelo deles, as ferramentas apresentadas pecam em alguns aspectos, que é aplicabilidade, custos envolvidos, desagregabilidade e clareza. Então, como foi comentado anteriormente, optou-se por tentar desenvolver uma ferramenta que fosse mais simples possível e que pudesse ser utilizada com base em dados secundários. Apesar da ferramenta desenvolvida pelos autores ter sido base para o entendimento sobre a questão de mensuração da sustentabilidade, esse trabalho apresenta uma crítica a esse modelo justamente porque propõe uma ferramenta um pouco diferente da deles no que tange a aplicabilidade, os custos envolvidos, desagregabilidade e a clareza da ferramenta. Então, basicamente, aqui foi colocado em modelos matemáticos, o que isso está falando? Qual que é a proposta do índice? Nós temos valores ponderados das dimensões. Então, basicamente,
nós temos 4 dimensões de análise: dimensão ambiental, social, econômica e institucional. Cada uma dessas dimensões tem um peso. Então, nós temos o valor ponderado para a dimensão. O que é o valor ponderado da dimensão ambiental? É o valor da dimensão ambiental vezes o peso dela. O que é o valor ponderado da dimensão econômica? É o valor da dimensão econômica, o valor que nós chegamos da dimensão econômica através dos cálculos, vezes o peso da dimensão econômica. Então, valores ponderados são isso. É o valor daquela dimensão, é o valor que nós calculamos daquela dimensão, vezes o peso dela. E esse peso, que é determinado para cada dimensão, é feito com base no quê? No questionário 2A2 que eu tinha comentado. Então, você pega todas as dimensões existentes e cria questionários 2A2. O que você prefere? A dimensão ambiental ou a dimensão econômica? Ou o que é mais importante? O que é mais importante, a dimensão ambiental ou a dimensão social? O que é mais importante, a dimensão ambiental ou a dimensão institucional? Você cria questões e daí você depois observa. Quais dimensões foram escolhidas? Dividido pelo total de perguntas que você fez. O peso é feito dessa maneira, tá? Basicamente para elencar o que é considerado mais importante em cada realidade. Então, basicamente a gente vai fazer isso. A gente vai pegar o peso daquela dimensão e multiplicar pelo valor da dimensão. Agora, como que a gente descobre o valor da dimensão? O valor da dimensão vai ser a soma das variáveis que constituem aquela dimensão ponderadas também. Então, vamos supor, eu estou falando da dimensão ambiental. Quais são as variáveis, depois da construção do estudo, que vão traduzir a dimensão ambiental? Vamos supor, consumo de água, geração de resíduos sólidos e consumo de energia. Eu identifiquei essas variáveis, eu identifiquei esses indicadores como base para eu conseguir calcular a dimensão ambiental, supondo. O que vai ser o valor da dimensão ambiental? É a soma desses indicadores ponderados. Então, eu também vou considerar o peso para cada um dos indicadores. Estou falando, por exemplo, de consumo de água, consumo de energia e geração de resíduos. O que é mais importante? Ou o que tem mais a ver com a dimensão ambiental? Consumo de água ou consumo de energia? Consumo de água ou geração de resíduos? Geração de resíduos ou consumo de água? Eu vou criar pesos para cada uma das variáveis do mesmo jeito que eu fiz para as dimensões. E daí eu vou ter as variáveis ponderadas. Depois que eu fiz a padronização, eu tenho um valor para determinada variável e eu vou ponderar, ou seja, eu vou multiplicar pelo peso dessa variável. Depois que eu tiver padronizado, eu tenho o valor das minhas variáveis padronizado e eu multipliquei o valor dessa variável pelo peso dela, eu vou somar todas essas variáveis ponderadas e isso vai ser o valor da dimensão. Então, vamos supor, consumo de água deu 0,2, consumo de energia deu 0,1 e resíduos sólidos deu 0,1. Eu vou ponderar essas variáveis e depois eu vou somar elas. E o valor da soma dessas variáveis vai ser da dimensão ambiental. No caso, vamos supor que fossem ponderadas 0,2, 0,1, 0,1, ou seja, o valor da dimensão ambiental é 0,4 vezes o peso dessa dimensão. Ok? Basicamente, nós utilizamos o valor padronizado das variáveis e multiplicamos pelo peso delas. Depois que a gente fez isso, a gente soma o valor dessas variáveis ponderadas. Isso é o valor de uma dimensão. O valor dessa dimensão a gente vai multiplicar pelo peso da dimensão. E depois que nós tivermos o peso de todas as dimensões, nós tivemos os valores ponderados de todas as dimensões, a gente vai calcular um índice. Que é o que foi expresso nessa equação. Então, o índice de sustentabilidade no turismo vai ser o quê? Vai ser a somatória das variáveis ponderadas, que vão constituir as dimensões, e depois a somatória de cada valor da dimensão vezes o seu peso. As escolhas dos indicadores. Indicadores selecionados com base na disponibilidade e acesso de dados, ou seja, que estivessem disponíveis em base de dados, que nós pudéssemos obter, que nós pudéssemos analisar. Levantadas informações e dados, documentos oficiais disponibilizados principalmente por Observatório de Turismo, prefeituras e secretarias de turismo, IBGE, ministérios. Aqui vale ressaltar uma coisa interessante. Muitas vezes o que acontecia é que, por exemplo, eu preciso do consumo de água por turista. Em determinada região, essa informação estava em uma secretaria ou uma prefeitura.
Em outra região, só conseguia essa informação através do IBGE. Em outra região, só conseguia essa informação através dos ministérios. Então, uma das dificuldades enfrentadas por esse estudo foi justamente a fonte dos dados. Qual que é o setor responsável por levantar dados e disponibilizar dados vinculados ao turismo? Não é padronizado, ou pelo menos deveria ser, não é na realidade. Então, muitas vezes, a busca de dados teve que acontecer em vários lugares diferentes. Por exemplo, cidades onde Secretaria de Turismo não tinha determinada informação, mas tinha um observatório de turismo e o observatório de turismo disponibilizava essa informação. Daí nós temos a composição das dimensões, descritores e os indicadores que foram selecionados para o cálculo do índice de sustentabilidade no turismo. Então, como já tinha comentado, são 4 dimensões, cada dimensão dividida em alguns descritores, foram 2 descritores por dimensão, e daí cada descritor dividido em algumas variáveis. Então, vamos observar primeiro. Variável ambiental. Qual foi o descritor? Uso de recursos e sustentabilidade ambiental. Então, para eu entender o uso de recursos, eu vou analisar o quê? Água consumida, energia consumida, volume gerado de resíduos sólidos. Para entender a sustentabilidade ambiental, eu vou analisar o quê? Índice de qualidade da água, índice de qualidade do ar e ICMS ecológico. A dimensão econômica foi dividida em 2 descritores: rentabilidade do turismo e amplitude comercial do setor. Para eu entender a rentabilidade no turismo, eu vou avaliar o quê? Eu vou avaliar quais indicadores? Gasto médio por turista, por dia, e renda gerada pelo turismo. Para entender a amplitude comercial do setor, eu vou analisar o quê? Número de meios de hospedagem, número de restaurantes e número de agências vinculadas ao turismo. Para entender a dimensão ambiental, eu dividi em 2 descritores: empregabilidade do setor e desenvolvimento e bem-estar da população. Empregabilidade do setor, eu vou analisar o número de empregos formais no turismo e o número de empregos informais. Para entender o desenvolvimento e bem-estar da população, eu vou analisar o IDHM, que já é um índice desenvolvido, já é uma ferramenta desenvolvida que me traduz essa determinada realidade, essa informação que eu preciso. Para analisar a dimensão institucional, eu vou dividir em outros 2 descritores, que é o planejamento do turismo e a gestão do turismo. Planejamento do turismo, eu vou analisar a abrangência do plano local de turismo. E para entender sobre a gestão do turismo, eu vou analisar número de políticas públicas associadas ao turismo e número de instituições associadas ao turismo, como secretarias, institutos e afins. Ou seja, esses indicadores foram escolhidos como variáveis para que eu pudesse entender cada uma dessas dimensões. Alguns ajustes, algumas alterações precisaram ser feitos, como, por exemplo, inferência no uso de recursos. No descritor uso de recurso é feita uma relativização com base na quantidade de turistas. Então, eu consigo, por exemplo, informação sobre o consumo de água. Só que não adianta eu analisar o consumo de água da população geral, estou falando da atividade turística. Eu preciso analisar o consumo de água vinculada aos turistas. Então, foi feita algumas adaptações, algumas inferências. Por exemplo, água consumida. Como que foi analisada? O número de turistas de uma determinada região por ano, vezes o número médio de dias que cada turista fica, vezes o consumo médio de água por dia. Então, a partir daí, eu teria o quê? Eu teria uma análise do consumo de água realizado pelos turistas e não da população como um todo. Ou seja, eu preciso de uma informação específica. Essa informação específica ela não foi disponibilizada, eu consigo fazer alguns ajustes com base em outras informações que são disponibilizadas. Eu posso não ter o consumo de água da atividade turística, ou o consumo de água dos turistas. Mas eu tenho o consumo de água, eu tenho o número de turistas que vai para aquela região por ano, o número médio de dias que o turista fica e o consumo médio de água por dia das pessoas. Então, é feita uma inferência, é feita uma análise, uma aproximação desses valores para direcionar mais para a atividade turística. Algumas alterações nos indicadores. Índice de qualidade da água, utilização da moda dos valores de mensuração da qualidade. Tá? Então, como a questão da qualidade da água, muitas vezes ela é apresentada através de uma classificação pré-definida, como é que eu vou determinar se essa classificação está boa ou se está ruim? Eu não consigo tirar uma média, por exemplo, de uma classificação. Parte do ano está boa, parte do ano está ruim. Para tirar uma média disso fica um pouco complicado. Então, utilizou-se o quê? Utilizou-se a moda. O índice de qualidade da água apresentou durante mais vezes que a água estava como? Estava boa? Então, foi considerado que a água é boa. A água estava ruim? Na maioria das vezes, então foi considerado como ruim.
Outra alteração, indicadores do uso de recursos impactam negativamente a sustentabilidade. Então, assim, partindo da análise da variável, se eu tenho um consumo de água alto, isso não é bom para a sustentabilidade, não é bom para a questão ambiental. Então, precisei fazer uma inversão do valor, ou seja, 1 menos a variável de impacto. Vamos supor que, fazendo os cálculos, o consumo de água deu 0,8. Isso está indicando um consumo de água alto. Só que um valor alto vai influenciar na ferramenta um valor alto, como se a sustentabilidade fosse alta, mas não é isso que acontece, porque um consumo de água alto indica um problema de sustentabilidade. Então, nesse caso, vamos supor que o consumo de água deu 0,8, então eu vou inverter, 1 menos 0,8. Ou seja, o valor que eu vou utilizar para cálculo dessa variável é 0,2. Okay? Vamos supor que o consumo de água deu 1, ou seja, o máximo de consumo de água possível. Então, aquele destino, considerando o consumo de água, ele vai pontuar 0, porque 1 menos 1 é igual a 0. Então, isso vai influenciar para baixo o resultado do índice de sustentabilidade. Outras alterações foram feitas nas variáveis de infraestrutura do destino, pela quantidade de turistas que visitam. E variável de abrangência no plano de turismo foi transformada em uma variável dicotômica, ou seja, sim e não. Questão de, tem plano de turismo? Sim, não. Então, nós tivemos os indicadores modificados considerando essas análises do impacto negativo de variáveis ambientais e algumas outras questões que precisaram ser ajustadas. Então, os indicadores modificados foram o quê? Água consumida pelos turistas, energia consumida pelos turistas, volume de geridos rezados também pelos turistas, índice de qualidade na água, percentual de vias públicas arborizadas e ICMS ecológico. Gasto médio do turismo por dia em dólares, também padronizamos uma moeda específica, renda gerada pelo turismo por visitante, número de meios de hospedagem a cada 1.000 visitantes, número de restaurantes a cada 1.000 visitantes, número de agências vinculadas ao turismo para cada 1.000 visitantes, número de empregos formais ao turismo a cada 1.000 visitantes, percentual de ocupação da população, índice de desenvolvimento humano municipal, existência de plano de desenvolvimento do turismo, sendo dicotômico, ou tem ou não tem, existência de plano de desenvolvimento, né, número de políticas públicas associadas ao turismo, número de instituições associadas ao turismo, secretarias, institutos, etc., a cada 1.000 visitantes. Por que nós fizemos essa consideração a cada 1.000 visitantes ou por turista? Porque, por exemplo, não importa exatamente se uma cidade ela tem 3 agências de turismo. Eu preciso analisar a quantidade de turistas que vão para lá. A cidade tem 3 agências de turismo e vai 10 turistas por semana, é uma coisa. A agência ela tem 3, a cidade ela tem 3 agências de turismo e vão 100.000 visitantes por semana, é outra coisa. Então, por exemplo, essa consideração, por exemplo, a cada 1.000 visitantes, ajuda a gente também a conseguir trabalhar a mensuração devido às proporções das regiões e cidades. Como, por exemplo, se eu estou analisando a sustentabilidade do turismo de Bonito, é uma coisa. Vai uma determinada quantidade de turistas para lá, por período. Se eu estou analisando a atividade turística de São Paulo, é outra realidade. A quantidade de turistas que vai para lá é muito maior. Então, eu preciso analisar, fazer essas ponderações, fazer essas considerações, para que eu consiga identificar a capacidade da infraestrutura existente no local voltado ao turismo de suportar a atividade turística. Se eu tenho poucas agências de turismo, mas vão poucos turistas para lá, existe uma capacidade de sustentação. Se eu tenho poucas agências de turismo e vão muitos turistas para lá, é outra capacidade de sustentação. Então, através disso foi feita a composição do Índice de Sustentabilidade no Turismo Comparativo. O IST comparativo padroniza os valores com base nos valores máximos e mínimos dos destinos estudados. Em razão da ponderação personificada, dificultar a comparação entre resultados, optou-se por a elaboração de box plot que resumisse todos os valores para um conjunto de peso possível. Isso possibilita a identificação de casos dominantes, ou seja, o índice de sustentabilidade no turismo comparativo, eu vou pegar diversos destinos turísticos e eu vou considerar os valores máximos e mínimos das variáveis com base no que cada destino apresenta. Então, um dos destinos vai apresentar o valor máximo de consumo de água. Outro dos destinos vai apresentar o valor mínimo do consumo de energia.
Outro dos destinos vai apresentar o valor máximo da geração de resíduos. Outro dos destinos vai apresentar o valor máximo da geração de receita no turismo. Ou seja, eu defino os valores máximos e mínimos com base no que os destinos que eu estou analisando estão apresentando. E isso é o índice de sustentabilidade no turismo comparativo. Aqui foi apresentado uma questão sobre a composição de conjuntos de pesos. Considerando que nós temos 17 variáveis, durante esse trabalho a gente enfrentou um problema no que se refere ao cálculo de conjuntos de pesos possíveis. Então, se nós fôssemos considerar a combinação de 17 variáveis divididas em tantos descritores, divididas em 4 dimensões, nós íamos ter que calcular 137 bilhões de combinações de possibilidades. Tá? Então, o que foi feito? Foi feita uma amostragem desse conjunto de pesos, considerando o nível de confiança e erro, para que isso fosse possível de ser calculado. Aqui foi colocado basicamente um processamento, a necessidade de uso de computadores e processamento para chegar nesse cálculo. Então, se nós utilizássemos os valores originais, nós precisaríamos basicamente de 190 horas e 5.000 gigas de armazenamento para calcular todas as combinações de pesos possíveis. Por isso, nós optamos por utilizar uma amostra desse conjunto de pesos que nos traduzisse com alto nível de confiabilidade os resultados esperados. Então, aqui basicamente foi a comparação entre as combinações de pesos possíveis e os resultados de cada destino. Então, nós utilizamos Bonito, Belém, Natal, Porto Alegre, São Paulo e Foz do Iguaçu. Então, observem que aqui nós temos o gráfico de box plot, né, mostrando a variação entre resultados obtidos pelo índice de sustentabilidade no turismo, com base nos diferentes pesos ou combinações de pesos utilizados. Vejam que, mesmo eu podendo alterar os pesos utilizados, eu considero dimensão ambiental mais importante, eu considero dimensão social mais importante, eu considero dimensão econômica mais importante. Mesmo eu podendo modificar o conjunto de pesos, ainda existe uma diferença entre os resultados obtidos para cada uma das dimensões, para cada um dos destinos. Então, mesmo tendo um conjunto de pesos que pode variar, nós observamos, por exemplo, que Porto Alegre tem resultados mais elevados do que, por exemplo, Natal. Bonito tem resultados mais elevados do que Belém. Foz do Iguaçu e Bonito têm resultados bem próximos dentro dos conjuntos de pesos possíveis. Então, mesmo sendo possível utilizar um conjunto de pesos diferentes, dependendo de cada região, perdão, dependendo de cada região que eu quero analisar, a ferramenta se mostrou eficaz no sentido de permitir a análise de diferenças entre os resultados da sustentabilidade alcançados para cada um dos destinos. Aqui foi colocado algumas necessidades de editor de texto, plataforma, linguagem para o cálculo desse conjunto de peso, porque foram muitos conjuntos de peso, a parte mais técnica. E daí também tem a composição do IST individual. Como assim? Se eu for analisar a sustentabilidade em um destino com base em vários outros que eu estou analisando, eu posso utilizar o índice de sustentabilidade no turismo comparativo. Como assim? Eu vou pegar os valores máximos e mínimos para fazer a padronização com base nos outros destinos que eu estou analisando. Agora, se eu quiser analisar um destino exclusivamente ele, ou seja, eu quero analisar a sustentabilidade em Bonito, eu não vou analisar outros destinos, eu vou analisar só Bonito. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso de valores de referência. Eu preciso determinar qual que é o valor máximo do consumo de água, qual que é o valor mínimo, qual que é o valor máximo do consumo de energia, qual que é o valor mínimo, qual que é o valor máximo da geração de resíduos, qual que é o valor mínimo, qual que é o valor máximo de receita gerada, qual que é o valor mínimo. Então, preciso determinar valores de referência para conseguir fazer a padronização. Lembrando que a padronização aqui nós estamos fazendo pelo máximo e mínimo, ou seja, eu preciso de valores máximos de uma variável e valores mínimos. Eu preciso determinar valores de referência. O estudo definiu como valor mínimo para as variáveis 0. E os valores máximos foram estipulados com base nos dados apresentados dos destinos estudados. Então, aqui foi apresentado, por exemplo, indicador água consumida por turista. Valores máximos de referência, foram colocados os valores. Energia consumida, valor gerado, índice de qualidade da água, percentual de vias públicas arborizadas, como 100%, ICMS ecológico. Esses valores utilizados como máximos, eles foram utilizados para fins de exemplo. A classificação ou determinação de valores máximos absolutos a serem utilizados em cálculos
não entrou nessa parte do estudo. Aqui foi determinado com base em um exemplo, considerando os dados que nós observamos dos destinos turísticos. Então, nós observamos que o consumo de água, por exemplo, não passaria de 12 milhões, então a gente considerou como 15 milhões o valor máximo. Quantidade de vias públicas arborizadas, o máximo que você pode ter é 100%, então se determinou como 100%. E foram determinados esses valores máximos de referência. Para o cálculo do IST individual, foram construídos pesos hipotéticos para cada uma das variáveis e dimensões. Então, considerando o cálculo da sustentabilidade em um único destino, criou-se um conjunto de pesos aleatório para verificar como seria o comportamento desses resultados obtidos. Então, considerou que a dimensão ambiental tem tanto de peso, a dimensão econômica tem tanto de peso. Pegou-se um conjunto de pesos aleatório para fazer um teste para saber se os resultados do índice de sustentabilidade no turismo eram algo factível. Então, aqui foi feito um exemplo, considerando as variáveis. Então, nós temos os conjuntos de pesos, o destino X padronizado, o destino X com valor ponderados. E daí foi desenvolvido o cálculo, considerando o peso de cada dimensão, considerando o peso dos valores e chegando ao valor do índice de sustentabilidade no turismo. Lembrando que cada variável ela vai ser calculada e multiplicada pelo peso. Depois que eu tiver multiplicado cada variável pelo peso, eu vou somar essas variáveis de uma dimensão, e esse é o valor da dimensão. Quando eu tiver o valor da dimensão, eu vou multiplicar pelo peso da dimensão. Vou somar todas as dimensões ponderadas, ou seja, todas as dimensões multiplicadas pelo seu peso, e eu tenho o índice de sustentabilidade. E o resultado final ficou assim. Considerando aquele conjunto de pesos hipotéticos apresentado, nós temos Bonito, Belém, Natal, Porto Alegre, São Paulo e Foz do Iguaçu. Sendo que Foz do Iguaçu atingiu o valor mais alto do IST, com 0,58, 0,59 aproximadamente. Depois nós tivemos Bonito, com 0,53, e depois os demais destinos, passando por Porto Alegre, Natal e São Paulo. Nós observamos também uma correlação de Pearson para ver se o índice de sustentabilidade individual e o índice de sustentabilidade comparativo tem uma forte correlação, e a forte correlação foi apresentada com significância, ou seja, aqui nós estamos falando que eles se comportam basicamente do mesmo jeito. Se um valor aumenta, o outro aumenta, se um valor diminui, o outro valor também diminui. Então, se o índice de sustentabilidade no turismo vai dar um valor alto, por exemplo, para São Paulo, se você fizer isso no comparativo, ele vai dar um valor alto. Se você fizer isso no individual, ele também vai dar um valor alto. Ou seja, os dois métodos de cálculo, seja você comparando com outros destinos turísticos, seja você fazendo com base em valores pré-determinados, eles traduzem a mesma realidade. Algumas considerações sobre o índice. Destinos com proporção tão distinta geram distâncias consideráveis entre os valores. Então, novamente, se eu estou trabalhando, por mais que a gente tente adaptar os dados observados, se eu estou trabalhando com destinos com uma proporção muito diferente, isso pode gerar uma certa discrepância nos valores. E as variáveis sofrem muito quanto à periodicidade. Apesar de a gente conseguir todas essas variáveis que foram apresentadas, você consegue bancos de dados secundários, existe um problema muito grande em relação à periodicidade. Então, às vezes, você consegue informação de um destino turístico para 2012. E do outro destino turístico, a outra informação você só consegue para 2020. A outra informação você só consegue para 2015. Então, o fato da periodicidade dessas informações não ser respeitada, isso dificulta você analisar. Porque eu não posso utilizar a geração de resíduo de 2012 e a geração de receita no turismo de 2020. Precisa ser de um mesmo período. Algumas considerações finais. A ferramenta foi construída observando a máxima simplicidade da metodologia e a utilização da base de dados secundários. Basicamente, a construção da ferramenta é você identificar o valor das variáveis, multiplicar pelo peso e somar. Você identifica o valor da dimensão, multiplicar pelo peso e você soma pelas outras. Basicamente é isso que você faz. A sistematização da base de dados secundários enfrentou dificuldade quanto à disponibilidade e periodicidade de dados confiáveis. Então, às vezes o dado não estava disponível em um lugar, tinha que buscar em outro. Às vezes não estava disponível nesse outro, tinha que buscar em outro lugar. Os locais onde eram disponibilizados não eram os mesmos. Isso variava muito de destino para destino, e a periodicidade também foi algo que dificultou bastante o trabalho. Para a identificação de casos dominantes, foi necessário o uso de amostragem, em razão da grande quantidade de possibilidades. Ou seja, falando sobre a combinação de pesos, pelo fato de serem muitos pesos possíveis de serem construídos, precisou-se utilizar ferramentas computacionais para finalizar esse cálculo.
Em razão dos tipos de dados, optou-se por utilizar a padronização dos máximos e mínimos. Essa padronização permite dois IST, o comparativo e o individual, sendo que o comparativo vai utilizar como valores máximos e mínimos valores apresentados pelos próprios destinos, e o individual precisa de um valor base para utilizar como referência. Quais foram as críticas observadas ao modelo? Metodologias atuais de índice de mensuração da sustentabilidade são focados no uso de dados primários, por isso que nós buscamos o uso de dados secundários. E a disponibilidade de dados e informações referentes ao turismo. Os dados são pouco desagregáveis e não tem padronização dos locais que os disponibilizam. Então é difícil você conseguir desagregar um dado do outro. Como nós precisamos fazer durante o estudo, a gente precisou fazer algumas adaptações, algumas alterações, porque eu não tenho água consumida vinculada ao turismo, eu tenho água consumida no total, então preciso fazer uma adaptação a isso. E não tem uma padronização de onde eu busco essas informações. Então isso é complicado, principalmente quando eu vou fazer uma análise comparativa. Se eu vou comparar diversos destinos turísticos, eu vou ter que buscar cada informação em uma série de locais diferentes. Eu não vou sempre num ministério, eu não vou sempre numa secretaria, eu não vou sempre numa prefeitura. Eu preciso realmente vasculhar para saber onde que eu consigo aquele determinado dado. Sugestões para trabalhos futuros: uma análise aprofundada sobre a possibilidade de substituições de indicadores, considerando informações disponíveis na maioria dos destinos turísticos. Então, se eu não tenho determinada informação, o que outra eu posso utilizar considerando a disponibilidade nos destinos turísticos? Nós conseguimos criar a ferramenta com base em informações que de fato existem, mas talvez fosse mais fácil encontrar outras informações. Então, se eu não tiver a primeira, qual outra eu posso utilizar? Se eu não tiver consumo de água, qual outra eu posso utilizar? Se eu não tiver renda gerada pelo turismo, qual outra eu posso utilizar? E estudos que possam aprimorar a ferramenta no que tange a aplicabilidade e capacidade de refletir o desenvolvimento sustentável, sem grandes alterações na complexidade da metodologia. Assim, algum estudo que consiga melhorar a ferramenta, sem necessariamente transformar o modelo matemático em algo mais complexo, mas que possa facilitar o seu uso, são as sugestões para trabalhos futuros. E aqui foram as referências básicas que eu utilizei nessa apresentação. Então, basicamente, essa tese tentou trabalhar a construção dessa ferramenta de mensuração da sustentabilidade. No turismo, enfrentamos uma série de problemas, uma série de dificuldades, mas chegamos a um resultado satisfatório, no sentido de construir uma ferramenta que, de fato, a gente consegue utilizar para comparar o desenvolvimento sustentável no turismo em diversas regiões, dentro de valores que vão variar entre 0 e 1. Então, como nós vimos ali no exemplo colocado, nós tivemos Foz do Iguaçu, 0,59. Essa classificação, se isso é uma questão boa, se isso é um nível de sustentabilidade bom ou ruim, fica para um próximo estudo, mas nós conseguimos quantificar, nós conseguimos criar uma ferramenta de quantificação do turismo. Então, eu consigo falar que o turismo em Foz do Iguaçu, considerando os dados analisados, foi 0,59. E esse 0,59 é algo que eu consigo analisar dentro do contexto da sustentabilidade. Muito bem, professor Arthur. Então, assim, observando aí, o trabalho maior foi trabalhar esses dados, né? Que são muitos dados, essas fontes que são variáveis. Quando você começou a falar, eu achei que a fonte secundária ia ser IBGE, mas aí entra a prefeitura. Aí que tá. Se fosse só o IBGE, seria mais simples. Mas a gente, porque justamente o trabalho começou com a identificação de quais variáveis eu posso utilizar para entender a sustentabilidade. E chegou-se ao consenso: olha, eu preciso dessas variáveis, eu preciso de variáveis voltadas a essa realidade aqui. E daí, se no IBGE não tinha. Então, eu preciso procurar em outra fonte. Não tem aqui também, preciso procurar em outra fonte. E eu diria que essa foi a maior dificuldade do trabalho. Então, aí você citou observatório, né? E a gente tem alguns aí contemporâneos, não, aí que são mais antigos um pouco, outros estão surgindo agora. Uhum. E eu imagino que os mesmos dados em observatórios diferentes, eles são colocados de forma distinta, né? Não tem um padrão nesses observatórios também, é outra dificuldade, né? Não tem um padrão. É raro observar, é raro identificar observatórios, ou mesmo secretarias que sejam, que apresentam informações de maneira padronizada. Então, por exemplo, alguns vão apresentar, para começar, a forma como é apresentado, né? Alguns vão apresentar os dados em planilha, outros vão apresentar os dados em formulário. Então, assim, você não consegue extrair para trabalhar o dado, você precisa ler o formulário, ver o que está colocando ali. Então, assim, isso dificulta um pouco. Sempre que você sai dos dados brutos, de fornecer os dados brutos para apresentar formulários, fica mais fácil a interpretação, mas fica mais difícil de você conseguir trabalhar esses dados, certo? Então, se você está falando de um estudo em que você precisa dos dados brutos para fazer uma análise,
você apresentar os dados só em forma de formulário, de panfleto, isso dificulta muito. Foi uma coisa que eu observei durante o estudo. Alguns destinos, eu não sei se foi bonito exatamente, mas alguns destinos apresentavam as informações turísticas só através de panfletos. E, assim, apesar de que fica mais fácil de ler, de analisar, se você vai fazer um estudo com base naqueles valores, isso acaba dificultando um pouco. E daí a forma como são apresentadas, a padronização que é feita, realmente é bem complicado. Agora, assim, você criou esse trabalho, né, dos dados, tudo aí, tá assim, bem elaborado o seu conceito. E se a gente fizesse agora o trabalho inverso, se apresentasse para os observatórios de turismo esse teu trabalho e que eles, a partir daí, pudessem trabalhar em conjunto, né, na construção, vamos dizer assim, de uma matriz de dados para poder sustentar esse estudo futuramente. Também é possível fazer isso? Acredito que seja possível, sim. Aí tudo vai depender do interesse, né? Até porque você está falando de um trabalho que exigiria, eu diria até a cooperação de várias entidades, vários observatórios ou várias instituições, para que fosse definida uma padronização de como que esses dados vão ser levantados e como esses dados vão ser apresentados. Seria possível até ter uma discussão, tentar padronizar na verdade, duas coisas, né? Primeiro, levantar quais são os dados que precisam ser buscados. Quais são os dados que precisam ser levantados? Olha, é importante que a gente saiba isso, isso, isso e isso. Primeira coisa, porque também tem a questão de que cada um vai buscar o que bem entender, cada um vai levantar a informação que bem entender, o que achar importante. Então, primeiro precisa chegar num consenso. Quais são as informações que são essenciais de serem analisadas? Primeira coisa. Depois, essas informações que são essenciais, como que a gente vai apresentar elas, como que a gente vai disponibilizar elas para o público. Se isso fosse feito, se fosse criada uma padronização nesse sentido, acredito que facilitaria muito, eu estou falando aqui especificamente de mensuração da sustentabilidade, né? Mas Então, a análise do setor. Justamente por isso, porque como é uma temática que é bem interessante para todos eles, a sustentabilidade, ter índice para medir isso daí, acho que seria interessante eles pensarem assim numa proposta de padronização. Sim. Agora, outra pergunta. Você elegeu aí 6 destinos, né? Foz, Sim. Porto Alegre, Belém, São Paulo. Assim, a gente tem desde Bonito, que tem aí seus 20 e poucos mil habitantes, até São Paulo com mais de 1 milhão, né? Isso. Tudo bem que você explicou tudo aí, como que faz, mas não seria assim, vamos dizer, no estudo comparativo, por exemplo, não de levantar o índice, mas estudo comparativo, eu tenho que focar em aplicar isso, por exemplo, em 2 cidades mais ou menos iguais ou não? Ele é universal, assim, para se medir tudo, o objetivo é esse mesmo? Não, você pode aplicar em destinos com proporções diferentes. Justamente porque a gente fez a adaptação das variáveis escolhidas. Então, por exemplo, quando eu estou falando da infraestrutura voltada ao turismo, é uma coisa. Se eu falo da infraestrutura voltada ao turismo, para cada 100 mil visitantes, é outra. Então, eu estou relativizando a quantidade de turistas. Eu estou relativizando a proporção de determinado ambiente. Então, essa foi a ideia. Obviamente, se você for trabalhar com destinos com uma proporção parecida, as diferenças elas serão minimizadas. Mas a ferramenta proposta ela pode ser aplicada para destinos com, que eu falei, Bonito e São Paulo. Eu quero comparar a sustentabilidade do turismo em Bonito, eu quero comparar a sustentabilidade do turismo em São Paulo. Por conta desses ajustes que nós fizemos, a ferramenta ela permite isso. Então, não precisa necessariamente dividir por proporção. Agora, eu não sei se eu perdi lá no começo, assim, a escolha desses destinos foi como? Foi por escolha aleatória, regional? Não, a escolha dos destinos foi justamente com base na disponibilidade de informações. Então, como a gente está querendo trabalhar dados secundários, a gente escolheu 6 destinos que têm atividade turística bem desenvolvida e forte, porque a possibilidade de conseguir os dados nesses destinos era maior. Porque, assim, por exemplo, tentamos utilizar a cidade de Corumbá para fins de análise de indicador. Não conseguimos boa parte das informações. Bonito, a gente já conseguiu boa parte das informações. Tem toda a dificuldade de como essas informações são apresentadas e
onde que eu vou conseguir essas informações, mas nós conseguimos achar. Então, nós escolhemos esses destinos com base na possibilidade de encontrar as informações necessárias. Uhum. Essa foi a dificuldade. Senão, poderia pegar qualquer destino turístico. A Pois ideia era um destino turístico de cada região, certo? É isso, é. E aí a dificuldade ainda que você citou aí, que os destinos ofereciam os dados em panfletos, né? Alguns têm isso. Exatamente. Alguns apresentam, você entra, vamos supor, no observatório, na Secretaria de Turismo, e vai apresentar os dados sobre turismo em um panfleto. O ideal seria que fosse apresentado de duas formas, né? Você pode apresentar em panfletos para simplificar a análise disso, ainda mais se você estiver falando de uma análise para a população geral, certo? Uma coisa é você estar estudando voltado ao destino turístico, outra coisa é você saber algumas informações básicas. Mas os dados, de modo bruto, eles precisavam ser disponibilizados, até para facilitar, né? Daí vem, de novo, a questão da padronização, de como esses dados são apresentados. Tá bom, professor Arthur. Obrigado, Arthur Caldeira Sanches, nosso colega aí, um trabalho bem interessante, né? Orientado, vamos ter que falar, né, pelo professor Leandro, matemático, né, que deve ter estatístico, colocado muitas coisas aí na sua cabeça para poder desenvolver tudo. Foram 4 anos de muito aprendizado, muita... E assim, na verdade, para mim, o mais interessante, né, que o professor Leandro ele conseguiu trazer até para o desenvolvimento desse trabalho, é justamente você trazer o uso de ferramentas quantitativas para analisar uma realidade, né? Assim, tentar sair um pouco simplesmente dos modelos matemáticos e tentar ajudar a gente a entender um pouco a realidade, obviamente com base em cálculos, mas ajuda a gente a entender um pouco melhor como que funciona determinado setor. Então, foram 4 anos de muito aprendizado, com certeza. Que bom, que bom. Então, obrigado por ter apresentado o trabalho aqui para nós, ok? Até a próxima. Obrigado, professor. Obrigado.